no que você tem se gloriado na vida? O que mais te motiva? O que você tem orgulho? O que você valoriza na vida? Será a sua carreira? Será as suas conquistas? O seu dinheiro? Ou o que as pessoas pensam de você? Há quase 2000 anos, o apóstolo Paulo ele enfrentou uma crise muito parecida de saber o que ele deveria se orgulhar. Falsos mestres tentavam convencer as pessoas da época a se gloriarem em rituais religiosos e nas suas próprias atitudes, coisas que acontecem também nos nossos dias. Mas Paulo, em sua carta aos Gálatas, revela que existe apenas uma única coisa em que podemos e devemos nos gloriar, que é a cruz de Cristo. E ao olharmos hoje para a cruz, vamos descobrir por que ela é o ponto central da nossa fé, daquilo que nós cremos. Então, para isso, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, a carta de Paulo, Gálatas capítulo 6, nós vamos ler o versículo 14. Gálatas 6,14, que diz assim, olha: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Amém. Irmãos, só para nós entendermos aqui, nos contextualizarmos com o que estava acontecendo, uma crise atingiu a igreja da Galácia, aonde enquanto Paulo estava na igreja ensinando, o Espírito Santo estava agindo poderosamente ali. Mas quando Paulo ele sai da Galácia, ele vai fazer a obra, ali falsos mestres, pessoas tentando convencer os irmãos num falso evangelho, exigindo a circuncisão. Então, quando esses falsos mestres entraram dentro da igreja, Paulo agora se vê obrigado a escrever, a mostrar para eles como eles deviam agir de acordo com essas pessoas que estavam trazendo tumultos dentro da igreja. Paulo então escreve aos Gálatas que a morte de Cristo trouxe uma nova aliança, na qual não precisam se tornar judeus, não precisam da circuncisão e seguir cerimônias externas da lei mosaica. Isso tudo seria negar o evangelho, que é a justificação pela fé e a não obediência da prática das obras da lei. Isso tudo, lá na sua casa, você pode ler no começo dos primeiros capítulos do livro de Gálatas. E agora nós vemos que os cristãos, eles estão agora ouvindo de Paulo o ensino de como eles devem se gloriar através da cruz de Cristo. E nós chegamos então no capítulo 6, que é o que nós vamos meditar. O versículo 11 diz assim, olha, Gálatas 6:11: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Quando Paulo está dizendo isso aqui, porque em todas as cartas Paulo ditava as cartas, alguém escrevia, Paulo ia ditando, alguém escrevendo, e no final Paulo assinava as cartas. Mas em determinados momentos, onde Paulo ele sentia que aquilo era de muita importância e que as pessoas precisavam entender que era ele mesmo falando, então ele pegava e não mais ditava, mas ele mesmo escrevia, e é o que ele está fazendo aqui. No versículo 11 ele diz: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho, e ele continua: todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Então, os religiosos judeus ali, eles estavam se gabando da circuncisão, como se aquilo fosse o mais importante, como se aquilo fosse o necessário. Ou seja, a prática da religião judaica, a autoglorificação, era isso que eles valorizavam, que eles tinham como o mais importante. Mas Paulo está nos mostrando totalmente o contrário. Paulo se gabava de um Salvador que foi crucificado e que ao terceiro dia ele ressuscitou, e diz que ele se gloriava era na cruz. Paulo valorizava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo valorizava a humildade de Jesus, a justificação pela fé. E aí eu pergunto novamente: o que é que você tem valorizado na sua vida? As práticas religiosas, as práticas do ser, de se autogloriar, ou você também se gloria na cruz de Cristo? E hoje, ao nos reunirmos para a Santa Ceia, nós vamos olhar para os símbolos do pão e do cálice e nos lembrar do corpo e do sangue de Jesus. Mas para entender isso tudo, nós vamos junto com Paulo então entender o significado da cruz. Porque Paulo ele se gloriava, se vangloriava, ele tinha o seu valor na cruz de Cristo. E aí nós vamos meditar a respeito disso. E no versículo 14 diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Por que Paulo se gloriava na cruz de Cristo? 3 coisas importantes nós podemos aprender. Primeiro, porque Paulo conhecia a pessoa da cruz. Olhem bem, Paulo se gloriava na cruz de Cristo porque Paulo conhecia a pessoa da cruz. Jesus é mencionado 45 vezes na carta aos Gálatas, o que significa que 1/3 dos versículos dessa carta contém uma referência a Jesus. Jesus era tão importante para Paulo, porque nós vemos aqui então que Paulo tinha motivos para se gloriar na cruz quando ele analisa a pessoa da cruz. Porque nós entendemos a vida do Paulo antes de conhecer a Cristo, como o Saulo de Tarso, e nós vimos a vida agora do Paulo, o apóstolo, depois do seu encontro com o Senhor Jesus. Porque, irmãos, na vida em que vivemos, Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Tudo muda quando nós temos um encontro com o Senhor. Tudo muda quando nós o aceitamos e aceitamos a salvação que Ele nos dá. Agora, o que nós precisamos parar um pouco e analisar, meditar, aonde Jesus está na nossa vida. Ele é o centro, Ele é o mais importante, Ele é tudo o que precisamos. Ou existe coisa na nossa vida, e aí pode ser o relacionamento, pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser as amizades, pode ser os bens, porque tem muitas pessoas que valorizam mais essas coisas. Tudo é importante para ela, e aí ela se doa para tudo, e Jesus está o último nome da lista. Jesus é se sobrar tempo, Jesus é se hoje der, vai, se não der, semana que vem. E aí nós colocamos tudo na nossa vida em primeiro lugar e deixamos Jesus por último. Ou nós temos a consciência de que sem Cristo na nossa vida, nós não temos nada, nós não somos nada, nós não conseguimos nada, porque Ele faz uma mudança radical. Porque, irmão, na nossa vida, olhem bem,
na nossa vida cristã precisa existir o antes de Cristo e o depois de Cristo. Se antes de Cristo você era uma pessoa, e quando você conheceu Jesus, aceitou a salvação que Cristo oferece, reconheceu o senhorio de Cristo na sua vida, se batizou, se a sua vida continua a mesma, se não teve uma mudança, então você ainda não teve o encontro com Jesus. Porque todos aqueles que têm um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. Por quê? Porque aquele que antes era uma vida na prática do pecado, hoje nós temos uma nova vida, e essa vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que Paulo ele se gloria tanto na cruz? Porque ele conhecia o homem que foi crucificado na cruz. Ele conhecia o Jesus. A cruz não era só apenas um símbolo qualquer, mas a cruz estava ligada à pessoa, ao Cristo, ao Messias, aquele que pode transformar a nossa vida, aquele que pode perdoar os nossos pecados, aquele que nos dá acesso ao trono da graça do Todo-Poderoso, aquele que prometeu que quando o lugar estiver pronto lá no céu, Ele voltará para nos buscar. É esse Jesus, o Jesus que não erra, o Jesus que não falha, e nós cremos no Senhor. Cristo é o centro de todas as coisas. Paulo tinha motivos de sobra, tanto que ele diz, olha o que ele diz no comecinho da carta, ali em Gálatas, abre aí, Gálatas, o capítulo 1, o versículo 13, ele fala da vida dele antes. Gálatas 1,13, olha o que Paulo diz: porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Então você vê que Paulo ele está mostrando aqui, e ele diz em uma parte: olha, antes eu era assim, eu agia dessa forma, eu fazia desse jeito, mas agora ele diz: longe de mim me gloriar em qualquer outra coisa que não seja a cruz de Cristo. Se nós estamos aqui, é por causa da cruz de Cristo. Se nós temos vida, é por causa da cruz de Cristo. Se nós estamos indo para o céu, é por causa da cruz de Cristo. Jesus é o centro de toda a nossa existência. Mas tem uma segunda coisa. Paulo também conhecia o poder da cruz. Por que Paulo se gloria na cruz? Porque ele conhecia o poder da cruz. Como o rabino erudito, e ele mesmo diz o que ele fazia, como ele tratava com impiedade, perseguindo. Mas a partir do momento em que ele tem um encontro, e ele deixa agora de ser o Saulo de Tarso, e ele, por causa do poder da cruz, ele se transforma em Paulo o apóstolo. A cruz agora deixa de ser uma pedra de tropeço para Paulo e se torna a pedra fundamental de sua mensagem. Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmão, por que você acha que o Paulo agora ele tem esta convicção em que Cristo ele morreu pelos nossos pecados, e isso se torna algo tão forte e tão importante para Paulo? Porque eu vou mostrar para você a diferença do Saulo com a diferença do Paulo. O Saulo, aquele estudioso, o erudito que sabia de tudo, o perseguidor da igreja, o Saulo, ele tinha o seguinte pensamento: jamais o Messias iria morrer crucificado numa cruz. Olhe bem, o pensamento do Saulo: jamais o Cristo iria morrer crucificado numa cruz.
Sabe por quê? Porque a cruz era um motivo de vergonha. Na cruz só morriam os piores. Era uma morte romana da pior maneira possível. Então é inimaginável que o Messias ele morreria desta maneira para o homem natural. Então Saulo, ele perseguia, ele não conseguia crer no Evangelho, ele não conseguia entender. Mas como assim? Vocês estão dizendo que esse Jesus que foi crucificado na cruz romana, esse Jesus é o Cristo, esse Jesus é o Messias? Por isso Paulo perseguia os que acreditavam nisso, como se ele estivesse fazendo o bem para o Deus de Israel, aniquilando uma possibilidade dessa. Por quê? Porque morrer na cruz era vergonha, era desprezo, era humilhante. Mas é exatamente esse o poder. Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele foi desprezado. Jesus, ele foi morto da maneira mais indigna possível, no meu lugar, para que eu pudesse ter vida. E o Saulo, ele não entendia isso. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus. Quando nós analisamos o encontro, o que Jesus fala para Saulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas espera aí, quem que Saulo estava perseguindo? Os cristãos, a igreja. Por quê? Porque Saulo não entendia o porquê acreditar num sacrifício desse, sendo que ele cria como uma grande maioria dos judeus, que quando o Messias surgisse, ele ia destronar Roma, ele traria o seu império, o poder, a glória de Israel. Naquele momento ele ainda não entendia que a obra que Deus estava fazendo era muito maior. Mas quando ele tem um encontro, e é por isso que ele diz que ele se gloria na cruz, porque aqueles que têm um encontro com Jesus, eles vivem o poder transformador da cruz. Qual é o poder transformador da cruz? Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Jesus morreu na cruz de forma tão de desprezo. Por quê? Para pagar uma dívida que era minha, por amor de cada um de nós. E quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele reconhece, ele percebe, então o poder transformador da cruz age, entra em ação na vida de Saulo, e a partir daquele momento ele é transformado. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque nós experimentamos este poder, o poder que perdoa os nossos pecados, o poder que nos purifica, o poder que nos abre acesso a Deus, o poder que nos dá uma nova vida. Jesus morreu no lugar de um pecador como eu. Humildade, entrega, simplicidade, obediência, esse é o poder da cruz. A cruz, ela mostra como nós devemos agora agir. E Paulo, quando ele está dizendo que ele se gloria na cruz, porque ele entende. O que Paulo entende? Olha o que diz Gálatas capítulo 2, olha lá. Gálatas capítulo 2, o versículo 19. Olha o que diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, olha o poder da cruz. O poder da cruz é que agora eu não vivo mais para mim mesmo. A vida que eu vivo agora nesta carne, eu vivo ela na fé, porque eu vivo a vida de Cristo. Cristo morreu na cruz para que eu vivesse a vida dele. Isso aqui é o maior milagre da transformação que a cruz nos traz. É por isso que Paulo está dizendo agora: olha, a minha vida, eu estou crucificado na cruz com Cristo.
E aí, a gente precisa parar um pouco e analisar como nós temos vivido a nossa vida, irmãos. Porque olha o que Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Ou é você que decide tudo? Ou você faz as coisas de acordo com o seu pensamento, com o seu querer? Ou você para um pouco e pergunta: na minha situação, como Jesus agiria? Como Jesus falaria? Como Jesus se comportaria? Por quê? Porque ele está dizendo: olha, esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então agora nós não vivemos de acordo com o nosso querer, nós vivemos de acordo com a vontade do Senhor. Agora nós não vivemos mais de acordo com os nossos planos, nós vivemos de acordo com os planos do Senhor. Por quê? Porque na cruz os nossos pecados foram perdoados, na cruz recebemos uma nova vida, na cruz nós temos agora a filiação, e nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Então, na cruz estamos crucificados. Avança um pouquinho aí, capítulo 5 de Gálatas, versículo 24. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, sabe toda a natureza pecaminosa? Sabe todas as vontades, os prazeres da carne? Os desejos carnais? Isso tudo agora deve ser também crucificado na cruz com Cristo. E você vê que nos versículos que nós lemos anteriormente, Paulo disse assim: olha, eu estou crucificado com Cristo. Agora, o meu viver é o viver de Cristo. Só que nesse versículo ele começa dizendo: olha, e os que são de Cristo Jesus, então não são todos. Os que são de Cristo Jesus, esses crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e os seus desejos. Agora, você quer saber se você é de Cristo Jesus ou não? Os prazeres, os desejos da carne, aquilo que traz satisfação à carne, precisa estar crucificado na cruz. Por quê? Porque se isso ainda está te dominando, se os prazeres do mundo estão te dominando, se os desejos da carne estão te dominando, então pode ser que você esteja relacionado desses que não são de Cristo. Por quê? Porque Paulo está dizendo: os que são de Cristo já crucificaram a carne. Você já crucificou sua carne, irmão? Com os prazeres, com os desejos, com as práticas pecaminosas? E aí, as práticas pecaminosas, ela pode ser de tantas formas. Porque às vezes a pessoa acha que é só na área sexual. Ah, mas é só na área sexual. Eu não estou fazendo sexo fora do casamento, não estou traindo meu cônjuge, então eu não entro disso aqui. Mas não, irmão. Tem gente que sente prazer futricando da vida dos outros. Tem gente que sente prazer fofocando, mentindo, trapaceando, enganando. Olha como quando nós paramos para analisar a prática, a natureza pecaminosa, ela envolve muitas áreas da vida. E essas naturezas, essas paixões, esses desejos carnais, se somos de Cristo, eles devem estar crucificados na cruz. Por isso Paulo está dizendo aqui, olha, e os que são de Cristo Jesus crucificaram. Não diz que vão crucificar, diz que já fizeram. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí, o versículo que nós lemos, que é o versículo 14 do capítulo 6.
Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, eu não vivo mais debaixo do governo deste mundo, da forma, do sistema que esse mundo vive. Por quê? Porque quando nós analisamos o sistema, qual é o sistema? É inveja, é traição, é discórdia, é uma mentiraiada, é um puxando o tapete do outro, é um enganando, querendo roubar, querendo matar, é inveja, olha tanta coisa ruim. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando diz mundo, não está dizendo o planeta Terra, mas está dizendo o sistema que é regido pelo ser humano. Mas nós que já somos de Cristo, e Paulo está dizendo aqui, olha, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Então, Paulo, ele se gloria na cruz porque ele conhece o poder da cruz, o poder que perdoa os nossos pecados e que nos dá a condição de crucificarmos a nós mesmos, de crucificar a nossa carne com suas paixões e os seus desejos, e de crucificar o mundo e assim viver exclusivamente para o Senhor. Na morte e ressurreição de Cristo, o poder de Deus é liberado de modo a conceder livramento e vitória para aqueles que creem. Irmãos, alguns acham que nós, porque nós somos crentes, nós somos escravos. Muito pelo contrário, nós somos crentes porque nós somos livres. Nós nos libertamos do velho homem, da sua natureza, nós nos libertamos dos prazeres pecaminosos, dos desejos, nós nos libertamos do sistema deste mundo e nós vivemos para o Senhor. O Senhor é o nosso livramento, o Senhor é a nossa vitória. Amém? Glória a Deus. E o terceiro é que Paulo conhecia o propósito da cruz. Olha o versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então Paulo sabia que qual era o propósito da cruz? O propósito da cruz era criar um novo povo. Olhe bem, o propósito da cruz era criar um novo povo. A natureza, a velha natureza, ela foi corrompida e ela caiu com Adão. Mas a nova natureza, agora ela é vivificada, ela tem vida em Cristo. Olha a diferença. E qual é esse novo povo? E aí a gente teria que ter um bom tempo para falar, mas a grosso modo, antes do sacrifício de Jesus na cruz, só existiam dois tipos de povos: os judeus e os não judeus. Tinha o povo todo da terra, a humanidade, e aí por causa de Abraão, Deus escolheu um povo, que eram os judeus. Então, antes da cruz de Cristo, só existiam esses dois: ou a pessoa era judeu, ou ela não era judeu, e só. Mas aí com a cruz, e o propósito da cruz era exatamente criar um novo povo. E aí depois nós vamos ler Paulo dizendo assim, ó, agora não tem mais judeu, não judeu, mais grego, não tem mais nada. Todos somos um em Cristo Jesus. Quem é esse um, o novo povo? É a igreja de Cristo. E quando eu estou dizendo igreja, eu não estou dizendo denominação religiosa, mas eu estou dizendo a igreja que foi comprada no sangue de Cristo derramado na cruz, a igreja que está indo para o céu. E nós somos esse povo, nós estamos indo para o céu. Você crê nisso, irmão? Então, a velha natureza fracassou em Adão, mas a nova criatura agora ela será bem-sucedida em Cristo. Nós somos novas criaturas, nós somos a igreja de Cristo. Amém? Então, por isso Paulo, ele tinha a sua glória, o que era mais importante, o que ele valorizava, estava na cruz. Por quê? Porque através da cruz nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados foram perdoados e agora nós fazemos parte da igreja de Cristo.